Nos últimos dias nós tivemos uma sessão de stand-up, várias sessões por sinal. Uma foi o Lula dando entrevista, é o único caso em que criminoso pode dar entrevista escancarada. É coisas do Brasil, fazer o quê? Quando a pessoa não consegue provar a inocência, muda a lei para adequar a lei à sua contingência. Tem gente que muda a Bíblia, que quer mudar a Bíblia para adequar Cristo, Jesus, os ensinamentos bíblicos às suas conveniências. Por que não fariam isso com a lei? Depois foi a vez do Ciro dizer que ele quer ser igual ao Alberto Fernandes na Argentina. E é sobre a situação lá da Argentina que eu quero conversar com vocês. Afinal de contas, nós temos tão poucas informações sobre nossos hermanos de allá fronteira que é uma coisa assustadora. Porque a mídia brasileira, desgraçadamente, nos isola do contexto do mundo. Depois da posse do Biden, nós deixamos de ter informações sobre os Estados Unidos. Não porque os Estados Unidos tenham virado um paraíso, mas porque virou um verdadeiro inferno com a posse do Biden. Mas isso não interessa divulgar, isso não interessa que o público brasileiro fique sabendo, porque a mídia brasileira só divulga aquilo que convém dentro da sua estratégia de manipular o povo brasileiro. Isso é uma norma. Mas os argentinos que enfrentam uma espécie de Dória, uma mistura de Dória com Ciro e essas figuras todas na imagem do Alberto Fernandes, El Gardelón. E o Alberto Fernandes, que está submetendo a Argentina e os argentinos a um processo de dilapidação, de empobrecimento, de miserabilização cotidiana, fazendo com que os argentinos, quase metade da população argentina, viva na linha da miséria. Um presidente que está levando o terror para o campo. E a Argentina sempre foi uma espécie de celeiro do mundo. A Argentina sempre ombreou com o Brasil na condição de grande produtor de grãos e a excelência de suas carnes. Tudo isso está sendo destruído pelos governos do peronismo, porque o peronismo, ele é mais ou menos como é o petismo, ele vai destruindo o Estado por dentro, através da concessão de auxílios e benefícios para o povo, instigando no povo a compreensão, a percepção e o vício de não trabalhar, de receber sem trabalhar, como se isso fosse possível. Quando Perón chegou ao poder, ali por 45, 46, no final da Segunda Guerra Mundial, a Argentina tinha muitas reservas internacionais. E Perón começou a atender os descamisados, e aí você foi gerando um tipo de população acostumada a receber sem trabalhar. Quem sustentou sempre isso aí foi o setor produtivo. Acontece que o setor produtivo argentino foi sendo asfixiado de tal maneira que o campo, o agronegócio argentino, em alguns setores, chega a ter uma taxação de mais de 70%, acreditem. Deixou de ser competitivo. E o campo argentino enfrenta também a questão das invasões de terra, enfrenta também a questão da falta de mão de obra, a falta de vias para exportar, escoar a sua produção. E aí sofre a cidade. Mas a Argentina hoje sofre nas mãos do kirchnerismo, que já é a metástase do peronismo, sofre em consequência de ações desastradas, perpetradas pela dupla maligna Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, que é o ideal de consumo deste pulha chamado Ciro Gomes. O Ciro, o capitão,
o Coroné, o Jaguncinho. O Ciro sonha em fazer do Brasil uma Argentina. A Argentina que está em quarentenas repetidas, em lockdowns sucessivos, desde março do ano passado. E os números argentinos em relação à pandemia são assustadores, tanto em termos de vida quanto em termos de economia. E hoje, quinta-feira, começa uma série de novas restrições na Argentina. Começa um verdadeiro estado de sítio. Esse mesmo estado de sítio que o presidente Bolsonaro foi aqui ao STF para impedir que governadores adotassem, e o STF, através, digamos aí, de uma liminar do STF, o Marco Aurélio diz que é correta. São interpretações ocasionais, circunstanciais e perigosas. Bom, mas lá na Argentina, a própria imprensa está dizendo que o Alberto Fernandes decretou para vigorar a partir da meia-noite dessa quinta-feira é um estado de sítio só compatível com uma ditadura militar ou um regime de exceção. Mas aqui não. Aqui qualquer governador, qualquer prefeito pode decretar. O povo argentino não está aceitando isso, mas a nossa imprensa não divulga. E hoje à noite, à meia-noite, os argentinos estão sendo convocados para irem a todas as praças de todo o país para repudiarem o toque de recolher, que é entre meia-noite e 6 da manhã. Muito cuidado com as fantasias que esquerdistas como o Ciro andam querendo vender aqui no Brasil. Que isentões estão querendo empurrar goela abaixo dos conservadores. O quadro argentino é desalentador. A Argentina caminha a passos céleres para ser uma nova Venezuela. E se o Ciro diz que o retorno do Lula ao poder pode transformar o Brasil numa Bolívia ou numa Venezuela, como uma ameaça, e que ele é uma esperança de transformar o Brasil numa Argentina, também soa assim como uma ameaça. Os argentinos estão indo para as ruas para lutar hoje contra o estado de sítio decretado pelo governo socialista esquerdista batedor de carteira do kirchnerista Alberto Fernandes. Mas no dia 17 de abril, às 5 da tarde, às 5 em ponto, também nas praças de todo o país, haverá uma grande manifestação contra o governo do Alberto Fernandes. Por falar no governo lá, deste pústula do Alberto Fernandes, é importante destacar o seguinte: ele está cada vez mais isolado. Ele nunca teve o apoio dos conservadores, nem da direita. Ele perdeu o apoio do segmento dos isentões. E agora ele está perdendo o apoio da esquerda na Argentina. Durante todo o dia, nas vias e rodovias da Argentina, havia manifestações do povo da esquerda contra o governo do Kirchner, ou do Alberto Fernandes e da Cristina. Essas manifestações, eu estou colocando fotos aí, são de grupos de esquerda contra o governo do Alberto Fernandes. E o Alberto Fernandes está cada vez mais reduzindo sua base de apoio aos ladrões e bandidos da Central General de Trabalhadores, a CGT, e dos ladrões e batedores de carteira do kirchnerismo. A base de apoio do Alberto Fernandes vai se esgotando. A esquerda está pulando fora do navio, a turma do Macri já procurou se descolar, que eles queriam aderir e apoiar, e a direita está tentando criar o seu próprio partido, que é o Renascer,
e os isentões também estão formando seu grupo. A situação na Argentina é uma situação muito delicada e, infelizmente, a imprensa brasileira não está divulgando. Mas nós, com certeza, continuaremos passando informações para vocês. Nós temos conversado com as pessoas lá da Argentina. Nós não estamos conversando com brasileiros lá da Argentina. Nós preferimos conversar com jornalistas argentinos, com empresários argentinos, que eles nos passam um retrato muito mais verdadeiro sobre o que está acontecendo bem pertinho aqui, mas tão longe dos meios de comunicação brasileiros. A situação na Argentina é um alerta. E como diz o Ciro, é um exemplo. Mas é um exemplo do erro que nós não podemos nem pensar em cometer em 2022. O exemplo da Argentina deve nos servir, seu Ciro, como um alerta do risco que é entregar o comando de um país para um patife como Alberto Fernandes, alguém que tu, Ciro, admira. Não seria diferente alguém que tu admira. Tu admira Brizola. Fazer o quê? Esperar o quê de alguém que admira Brizola? Querer algum ato de sanidade de alguém que agride mulher, agride jornalista, alguém que é racista e que é fã devotado de Brizola? Ah, pelo amor de Deus. Ajude-nos divulgando esse vídeo junto a seus amigos, repassando a seus amigos, se inscrevendo. Se você puder participar e contribuir com nossas formas de financiamento e de manutenção do canal, está no descritivo do vídeo. Mas o mais importante é que você se mantenha sempre firme, fixo e resoluto, sabendo claramente que o nível de desinformação que a mídia brasileira pratica no cotidiano chega às raias de ações verdadeiramente criminosas. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.